Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar aí o nosso time para a 12ª rodada. Eu sei, tá no início de semana, tem muita água para correr por baixo dessa ponte ainda a semana toda. Tem os jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil. Mas a gente vai tentar de uma maneira geral aí, ampla aí, dar uma estudada aí nas estatísticas aí e deixar um esboço de um time preparado, né? Depois na live a gente vê direitinho vai ser esse time ou não, porque daí a gente vai ter a confirmação aí de muitos jogadores, de muitos times aí se vão poupar ou não, né? Porque Copa do Brasil semana que vem não vai ter jogo, Libertadores vai ter, mas vai ter muito time aí que de repente na Libertadores vai encaminhar bem a classificação aí, com certeza não vai poupar, né? Vai começar a faltar gordurinha como Internacional, o Cudê já não vai poder poupar tanto. Vamos com calma, vamos olhar as estatísticas como a gente sempre faz e bora lá pro Vitão. Pessoal, essa aí então foi a pontuação do nosso canal, né? Do time do canal, o único time que a gente não tem outros, né? Escala esse, mostra ele na live, enfim, depois vem e traz a pontuação. Não tem essa não, tem vergonha na cara. Se for bem, mostra, se for mal, mostra. Fez 43.09, não dá pra dizer que foi uma pontuação ruim, já que a média dos cartoleiros ficou em 33, aproximadamente, 33 pontos. Mas também não dá pra dizer que foi uma pontuação boa. Poderia ter sido melhor? Poderia. Quem acompanhou a live, lembra que eu falei que dos 7 confrontos da rodada, os 2 com maior possibilidade de gols, que eu falei que teria chance de sair muitos gols, era o Bragantino e Ceará e os dois Atléticos, o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. Não deu outra, deu na tampa. Foi jogos com maior número de gols. Daí é que acertei o prognóstico, acertei, só errei na escalação. Aqui se não fosse o Claudinho, né, optei pela regularidade do Claudinho, né, inclusive ele era mais caro ainda do que o Alejandro. Se fosse aqui o Alejandro e aqui o Sacha, que eu optei em tentar valorizar, mas também quem é que ia adivinhar que o Kenny ia arrebentar, fazer 3 gols. Até o Savarino fez gol, né? Então todo mundo no Atlético fez gol. Até o massagista, menos o Sacha. Então aqui, ó. Se fosse qualquer outro atacante do Atlético aqui, e aqui no lugar do Claudinho, qualquer outro atacante do Bragantino, a gente tinha ido muito bem. Tinha passado aí de 60, 70 pontos. E era quase uma mitada pra essa rodada tão difícil como foi. Mas não dá pra ficar se reclamando aí, né? Vamos estudar nossas estatísticas, ver o que tem de melhor pra rodada, certo? Inclusive, queria pedir pra vocês o seguinte, pessoal. Eu não tenho certeza ainda se eu vou fazer a live no sábado, dia 13, no sábado às 13 horas, como a gente sempre faz, ou se eu vou optar de repente em fazer ela na sexta-feira à noite, tá? Às 21 horas. Inclusive, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham disso. Vou botar lá depois na aba da comunidade uma pesquisazinha para saber, porque tem muita gente me procurando aí no privado, né? Nos comentários, dizendo que a live de sábado é ruim para assistir, porque tem gente que trabalha, enfim, né? De repente a gente pode, essa semana, fazer um teste e antecipar para sexta-feira aí, para as 21 horas, né? Sexta-feira não às 21 horas, porque daí todo mundo chega em casa do trabalho, dá para assistir tranquilo, tá? Só quero que vocês digam aí no comentário o que vocês acham disso. Mas antes da gente ir para as estatísticas propriamente ditas aí, vamos dar uma passadinha rapidinha aqui para ver como é que ficou aqui a rodada, né? E a classificação geral na Liga dos Youtubers, Liga dos Youtubers 3, né? Quem fez mais pontos na rodada foi o Charles Miller, né? Cartola Charles Miller fez 92.69. Segundo foi o Tech Coloco, né? Canal do YouTube, 79.44. Em terceiro ficou o Smoke HD, 78.64. Em quarto lugar ficou o canal do Fabinho, né? 73.44. Forte abraço pro Fabinho. Falei com ele esse final de semana pelo WhatsApp. Gente finíssima. Em quinto ficou o canal Copa Cartola do Lemão, tá? Com 73.35. Vamos dar uma olhadinha aí na classificação geral, né? Que é importante aí. A gente tem esse compromisso aí para repassar pro pessoal, tá? Em primeiro lugar aqui, ó, quem tá em primeiro lugar é o Nareco ainda, tá? Tá com 782.09. Em segundo lugar tá o MWG Team FC, tá? Com 767.74. Em terceiro lugar tá o canal Caio Love do Caio, 766.06, certo? Em quarto lugar tá o canal Copa Lemão, né? Copa Cartola do Lemão, 762.74. Em quinto tá o canal Leiva do Ronaldo, 760.90. Então essas foram as colocações aí na Liga dos Youtubers, tanto na geral quanto na rodada. E rapidinho, como todo mundo sabe aí, no início do vídeo geralmente aí é o momento aí do jabazinho, o momento de dar algumas informações. Vou convidar aí quem quiser se inscrever no Liga de Mané, ligadomané.com.br, tá? Já está aberta a inscrição para a 12ª rodada, já tem 14 times inscritos, certo? Inclusive já publiquei aqui no Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto. Quem quiser seguir, fica à vontade. É por aqui que eu posto os times atualizados, é por aqui que eu boto alguns cards que eu acho que são importantes para a rodada, certo? É por aqui também que eu coloco os vencedores, né? Da Liga de Tiro Curto, da Mensal, enfim,
certo? Inclusive já falei com o Valmir, todos aqui já receberam sua premiação. Valmir, forte abraço. Caio tá sempre aí em segundo e terceiro, os times do Caio estão sempre aí nas primeiras posições. Já falei com o Jaziel também, tá? Já falei com todos os vencedores aqui, certo? Inclusive o Ricardo ganhou a inscrição grátis. Então eu sempre dou publicidade aqui, né, do Ligas do Mané no Instagram e também aqui no YouTube. Quem quiser seguir Mané Cartola FC tudo junto aqui no Instagram, tá? Inclusive já tá aberto aqui, gente, ó. A mensal de outubro já tá aberta, já tá com novos times. Já tem a segundo turno aberta, né? Porque até lá muita água pode rolar. Já tem um mata-matazinho. Quem gosta de jogar mata-mata aqui, ó, já tem 6 times inscritos. Inclusive a Ligas do Mané tá indo muito bem, certo? A gente vê aqui, ó, anual deu 163 times com uma premiação mais de 7 mil reais, né? Nas ligas por rodada, ó, a nona rodada deu mais de 100 times, certo? A oitava rodada deu 97 times, a sétima 117, a sexta 113, tá? Então a gente tá muito bem, geralmente tá alcançando próximo a 100 times, até mesmo passando de 100 times, tá? Inclusive, como eu falei, na rodada 11 aqui, ó, a gente deu 97 times, na 10ª rodada aqui, ó, ficamos com 74 times. Então a liga tá bem, quem quiser vai ser muito bem-vindo. Muito fácil de se inscrever. Quem quiser falar comigo aqui diretamente no WhatsApp, se tiver qualquer dúvida, mas é tudo automatizado. Tá certo, pessoal? Vamos lá, finalmente, então, para os nossos dados aqui, estatísticos, as opções para a rodada, né? Quem não conhece ainda, esse aqui é o Catimb States, ou stats, né, .com.br, né? Tem a descrição aqui embaixo, o link, inclusive. Quem quiser, é R$ 49,90 uma única vez, assina uma única vez e tem direito às estatísticas até o final do Cartola, até fevereiro do ano que vem. 10% de desconto se colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto, tá? Vamos lá direto então para nossa escalação aqui, né? Para nossos dados. Como a gente sempre faz, casa fora, as últimas 5 rodadas, vamos colocar aqui filtrar para goleiro e pontuação média. Quem está conquistando muito pontos aí com seus goleiros dentro de casa, que vão jogar essa rodada, eu vejo como boas possibilidades aí o Vasco da Gama. E por mais que o Bragantino seja um time perigoso, um time altamente ofensivo, acredito que o Fernando Miguel tem boas chances para ir bem nessa rodada, tá? Depois do Fernando Miguel, acredito também e vejo com boas possibilidades para a rodada, tá? O Fernando Praz. Vai ser a rodada dos Fernandes, dos goleiros, tá? Fernando Praz também vejo bem. E por mais que o Goiás esteja negativando os goleiros quando joga fora de casa, se a gente vier aqui, ó, e colocar goleiros, desculpa, pessoal, certo? Por média. Vamos botar por defesa difícil, né? Que é o que tá dando mais pontos aí para goleiros no Cartola, porque SG tá complicado. Toda rodada aí, só 20% dos times estão mantendo SG e olha lá. Então, defesa difícil. Quais são os goleiros dentro da competição com o maior número de defesas difíceis? O primeiro é o João Paulo, certo? Só que o João Paulo tem uma coisa interessante nele. Ele tem médias melhores fora do que dentro de casa. Em casa ele está com uma média de 2.20, em fora uma média de 12.50. Perceba as pontuações dele fora de casa. Sensacionais, né? Com grandes mitadas, inclusive. E dentro de casa não. Dentro de casa ele dá uma oscilada. Apesar de ter boas pontuações, vira e volta ele dá uma negativada. Negativou aqui contra o São Paulo no clássico 2-2. Negativou também no 2-2 aqui contra o Vasco da Gama, tá? Então o João Paulo é um bom goleiro. É o goleiro com o maior número de defesas difíceis? Mas para essa rodada tá um pouquinho complicado, tá? Eu acredito que Fernando Praz, por mais que o Goiás não ceda pontos para goleiros adversários, eu acredito que é uma boa opção. Por quê? Porque o Fernando Praz está com médias melhores em casa, né, do que fora. Se a gente perceber aqui, ó, fora de casa, o Fernando Miguel só deu uma mitada aqui contra o Goiás, quando manteve SG. Nos demais jogos ele foi muito mal. Agora, desculpa, pessoal, agora dentro de casa, não, dentro de casa eu vejo ele com boas possibilidades. Só negativou aqui contra o Vasco. É que eu venho dizendo várias vezes que o Vasco é um time perigoso, enfim, inclusive o Wilson deu uma mitada ontem, né? Foi muito bem. Mas dentro de casa, o Fernando Praz realmente tá com uma regularidade muito boa e com boas pontuações, tá? Ó, mesmo perdendo SG, tá? Ele ainda continua pontuando bem. Fez 2 defesas difíceis contra o Santos, perdendo SG, tá? Nas demais aqui, ele manteve SG. Então é um goleiro que pra rodada, de repente, deve dar certo. Deve ser. Se vai manter o SG ou não, não sei. É meio complicado, né? Afirmar. SG está complicado de dizer, né, com certeza, ou com uma probabilidade maior, quem vai manter ou não. Mas em termos de defesa difícil, sim. Porque se a gente vier aqui, ó, vamos colocar aqui em termos de defesa difícil. Vamos lá. Pontuação média, vão sair defesas difíceis. Dos goleiros que vão jogar em casa, quem é que tem o maior número de defesas difíceis? João Paulo, tá? Por mais que oscile, ainda o Santos é o time que mais faz defesas difíceis jogando dentro de casa com seus goleiros. Só que o Fortaleza é um dos que menos cede, tá? E o Goiás aqui, ó, também não cede nada. Mas dentre os times que vão jogar em casa, depois do Santos vem o Jean, do Atlético Goianiense, mas também o Botafogo não cede quase nada, né? E o Fernando Miguel e o Bragantino já cedem uma quantidade pequena. Quem é que cede muito aí, defesa difíceis, e vai jogar fora de casa? Flamengo cede bastante, inclusive o Flamengo tá numa crise tremenda, né? Tem que ver como é que vai ser os jogos aí da Libertadores para ele, né?
De repente, Domenech até cai antes do jogo com o Palmeiras. Mas o Palmeiras não vem conquistando muitas defesas difíceis com seus goleiros. Por quê? Porque esses times, que geralmente têm as melhores defesas da competição, e o Palmeiras está entre eles, né, não deixam o adversário finalizar muito. Por isso tem poucas defesas difíceis, tá? Quem cede depois do Flamengo, mais defesas difíceis que vai jogar fora de casa? O Grêmio. Tá? De repente, o Everson pode ser uma boa. Ainda mais se levar em consideração que o Grêmio é uma das melhores defesas da competição. Mas tá com uma dificuldade enorme de fazer gol. É um dos piores ataques, tá? Então, de repente, pode dar certo. E dos times que vão jogar em casa, quem cede muita defesa difícil? O Santos, tá? Então aqui pela primeira vez aqui, ó, vou indicar o Felipe Alves, de repente pode dar certo, tá? Tá com uma quantidade considerável de defesas difíceis jogando fora de casa, tá? No cruzamento de scouts aqui, o que me salta aos olhos é esse confronto aqui, certo? Então acredito que de repente, tá? De repente pela primeira vez aqui, ó, o Felipe Alves, eu vou dar uma indicada nele, certo? Por mais que ele não tenha boas médias e que o desempenho dele dentro de casa seja melhor do que fora, tá? Percebam aqui, ó, que ele deu uma negativada forte só no 3-1 aqui, ó. Que o Fortaleza ganhou do Goiás, porque o Goiás quase não atacou nesse jogo. Mas nos demais jogos ele não negativou ainda. De repente, o Felipe Alves pode começar a aparecer como uma boa opção para essa rodada, pela grande quantidade de defesas difíceis aí, cedidas pelo Santos jogando dentro de casa. Certo? E o Jean, vamos falar do Jean um pouquinho? O Jean tá com boas médias dentro de casa, tá com uma média de 4.48, só que vem caindo, tá? Tinha boas pontuações na segunda, terceira e sexta rodada, só que nas últimas que jogou dentro de casa, andou negativando, tá? Então eu prefiro não indicar o Jean para essa rodada, né? Porque os últimos jogos em casa dele não têm sido bons. Mas, de repente, quem sabe pode dar certo. Porque se a gente der uma olhadinha aqui, ó. O Botafogo cede poucas defesas difíceis. Mas o Atlético Goianiense é um dos que mais faz defesas difíceis jogando dentro de casa. Tá? Aqui o Gatito também pode ser uma boa, tá? Por mais que o Gatito tenha médias melhores em casa do que fora, é um dos goleiros mais regulares do Cartola. Só tem que saber ao certo se o Gatito vai jogar ou não. Porque ele tá na lista de pré-convocados aí da seleção do Paraguai, né? Então tem que ver, né, quando é que ele vai se apresentar, né? Quando é que vai se apresentar para os jogos agora de outubro. De repente joga, de repente não joga, tem que ficar de olho, tá? Não quero falar nenhuma besteira aqui, mas tem que ver direitinho. Mas a verdade é que o Atlético Goianiense cede uma grande quantidade depois do Santos de defesa difícil para goleiros, né, jogando dentro de casa. E vamos ver pontuações médias cedidas fora, que eu pulei ali, né? Ó, o Sport aqui não conta, né? Ah, inclusive, gente, aproveitando aqui, ó, vai ter um jogo nessa rodada que não vai valer, tá? É o Sport e o Corinthians. Vai ser antecipado para quarta-feira. A Globo quer transmitir para ganhar um ibopezinho aí com o Corinthians, né? Que sempre traz muito ibope aí, né? Nos jogos de TV aberta. Certo? Os demais jogos vão valer todos. Certo? Então vamos lá. Realmente, o que me chama a atenção aqui, ó, desses jogos realmente é o Fernando Miguel, tá? Pela grande quantidade de pontos que vem conquistando dentro de casa, assim como o Fernando Praz. Repito novamente. Assim como a rodada, as duas últimas rodadas, tá? Essas rodadas que tem intervalo aí entre Copa do Brasil e Libertadores são sempre muito complicadas, tá? Sempre bem complicado de escalar, mas vejo Fernando Praz e Fernando Miguel como boas opções jogando em casa. João Paulo correndo um pouquinho por fora, né? Ainda mais se levar em consideração que o Fortaleza está se tornando um time perigoso. Então, para a rodada, como eu falei na rodada passada, tá difícil de goleiro e nessa rodada também vai estar. E no vídeo e na live, quem estava na live viu, eu indiquei 3 goleiros, correndo por fora o Muriel. Os 3 que eu indiquei foram os que mais pontuaram na rodada, tá? Indiquei o JP, indiquei o Wilson, tá? E indiquei o Gatito. E os 3 foram muito bem. E o Muriel deu uma indicadinha por fora aí, mas teve pênalti, não foi tão bem assim. Certo? Vamos dar uma olhadinha nos outros goleiros aqui. O Wilson. Acho complicado, tá? O Wilson tem pontuações melhores em casa do que fora. Eu vim batendo isso na tecla. Percebam dentro de casa. O Wilson dentro de casa é um monstro. Fora ele já dá uma oscilada. Tem uma possibilidade de repente conseguir fazer boas pontuações? Tem, é um dos melhores goleiros dentro da competição, né? Mas a questão é que ele negativa na maioria dos jogos fora de casa. Então eu não gostaria de indicar o Wilson, mas mostro para vocês aqui porque o canal foi feito para isso, né? Para dar opções para vocês. Daí vocês tirem as conclusões de vocês. O Gatito já vejo como boa opção, tá? Apesar das médias dele serem melhores dentro de casa, vejo o Gatito dentro de casa. Dentro de casa o Gatito é sensacional. Fora, o Gatito já chegou a negativar. Mas ele tem uma regularidade melhor do que o Wilson, tá? Então pode ser que de repente o Gatito pode dar certinho. Então esses dois goleiros aqui, ó, o Wilson e o Gatito, não dá para deixar de indicar eles porque eles estão num momento muito bom. Mas lembrem o que eu vou falar para vocês. Quando o Coritiba e o Botafogo jogam em casa, o Wilson e o Gatito se tornam grandes opções pela média deles dentro de casa. Mas para essa rodada ainda fica o Fernando Praz, tá? João Paulo correndo um pouquinho por fora. Fernando Miguel vejo como boa opção, tá? Vejo como boa opção. As pontuações de Fernando Miguel são melhores dentro de casa do que fora, tá? Então vejo ele como boa opção, mesmo porque a gente acabou de ver aqui, ó, em termos de pontuação média, o Vasco é o time que mais conquista ponto com o goleiro jogando dentro de casa. Em termos de defesas difíceis, o Vasco
tá entre os times que mais conquista defesa difícil depois do Santos, do Atlético Goianiense, né? E o Bragantino cedeu pouco, mas cedeu alguma coisa, tá? Flamengo é que cede muito. Então quem quiser dar uma arriscada aí no Everton, de repente também pode dar certo. Só não vou indicar o Everton, tá? Vou mostrar, porque o canal é feito para isso, né? E também o Everton também tem essa questão aí da convocação, não se sabe ao certo aí. Que eu acho que o Everton foi convocado, né? A lista eu passei batido porque eu tô tão sem tesão de ver a seleção brasileira que nem quis saber muito da lista não, mas tive que dar uma linha por causa do Cartola. Ó, o Everton dentro de casa tem pontuações muito ruins, né? Então é complicado indicar um goleiro assim. Mas o Flamengo é o time que vai jogar fora, que mais cede número de defesas difíceis. Então continuo com a minha intuição aqui, baseado em números. Acredito que goleiros para a rodada: Fernando Praz, João Paulo correndo um pouquinho por fora, tá? Fernando Miguel, acredito que é uma boa, certo? E o Felipe Alves também pode surpreender nessa rodada. Aqui no time do canal, tá? Se fosse jogando em casa era Gatito ou Wilson, jogando fora o João Paulo. Isso aí eu já botei na minha cabeça, realmente tô de olho no Júlio César, como eu falei, mas eu acredito que para a rodada aqui o Fernando Miguel e o Fernando Praz podem ser de repente as melhores, tá? Estão oscilando bastante, então, mas a positividade deles aqui é jogando dentro de casa, tá? Ó, se vocês verem, essas pontuações positivas foi quando eles jogaram dentro de casa, tá? De repente pode dar certo. Felipe Alves tá bem, não negativou, tá mantendo uma constância e vai enfrentar, né, um Santos que é altamente ofensivo. Felipe Alves também pode dar certo. Então, para mim, os três goleiros aí, né, para a rodada é Fernando Miguel, Fernando Praz e o Felipe Alves, que o Fortaleza melhorou muito. Nesse momento, eu vou ficar com o Fernando Miguel, tá? Vou ficar com o Fernando Miguel nesse momento. Tava muito disposto aí com o Felipe Alves, mas como tô querendo de repente botar o Marinho na frente, o Marinho sentiu ontem, ninguém sabe ao certo o que aconteceu ainda com o Marinho, né? Ele ficou lá sentado no campo, foi o último a sair, saiu meio botando a mão na virilha, vamos ver. Enquanto ele tiver como provável, a gente cala ele, tá? Depois a gente vê direitinho. Vamos para os nossos zagueiros aí, porque como eu falei, rodada passada não tava fácil para zagueiro e nem para goleiro, e essa rodada continua a mesma coisa, tá? Vamos lá, zagueiros, pontuações médias conquistadas e cedidas nos últimos 5 jogos. Quem vem conquistando muito pontos com seus zagueiros jogando dentro de casa? Ceará, Atlético e Vasco da Gama. E quem vem cedendo muito ponto aí que vai jogar fora de casa? Bragantinos é o time que mais cede pontos para zagueiros adversários, tá? Mesmo sendo time ofensivo, mesmo fazendo muitos gols fora de casa para zagueiros adversários. Então os zagueiros do Vasco aqui, ó, Vasco da Gama, vejo como boas, tá? Principalmente o Castan, que tá bem. Como jogador, não sou fã do Castan, mas sou obrigado a dizer que o Castan tá bem, tá? Esse ano ele tá muito bem. Tá meio salgadinho? Tá salgadinho, tá? Mas vejam só a regularidade do Castan. Tem médias boas tanto dentro como fora de casa. E as médias dele em casa são melhor ainda. Vem muito bem na competição, tá? Não negativo ainda. Mesmo o Vasco perdendo SG, consegue pontuar. Vem fazendo alguns desarmes. Inclusive, se a gente verificar aqui, ó. Em termos de desarmes. Ó. Júnior Alonso é o zagueiro com o maior número de desarmes. Léo Ortiz disponíveis para a rodada, tá, gente? Que estão ali prováveis, tá? Léo Ortiz é o segundo, Alonso o primeiro, Rodrigo Caio é o terceiro, certo? Rodrigo Caio vem melhorando muito, Lucas Veríssimo o quarto e o Castanha aqui é o quinto. Olha como defensivamente o Fortaleza melhorou, gente. Ó, o Paulão já tá com 16 desarmes em 11 jogos, coisa que o Paulão não fazia muito desarme, tá? Então, de repente, realmente, tá? Pode ser uma boa aí, os zagueiros do Vasco da Gama para essa rodada. E dos times que vão jogar fora de casa aí, além do Bragantino, quem cede muita pontuação média aí pra zagueiro aí, ó? Bahia cede bastante, só que o Atlético Paranaense não vem conquistando muito. Mas o histórico desse jogo aqui é de poucos gols, tá? De repente um zagueiro aí pensando em SG, né? De maneira remota, pode dar certo. E dos times que vão jogar em casa, quem vem cedendo muito ponto aí para zagueiro adversário? Ceará, tá? Ceará. Goiás vem conquistando uma quantidade considerável, mas acho meio complicado, né? O Goiás deu uma melhoradinha, mas a gente não sabe como é que tá aí, não jogou nos últimos jogos, né? O jogo do Flamengo, ele foi cancelado esse final de semana, né? Foi adiado. Daí teve jogos de Copa do Brasil que ele não jogava, nem Libertadores, então tá meio complicado aqui. Fico meio receoso de indicar. Aqui, dependendo de como o Grêmio for, dá para botar um ou outro zagueiro do Grêmio aqui, porque fora de casa joga muito bem. Mas chama atenção que o Atlético Mineiro não cede quase nada de ponto aí para zagueiro jogando dentro de casa, tá? Como eu falei, para zagueiro tá complicado. Vamos dar uma olhadinha em desarme, porque SG não dá para confiar muito. Desarme, quem é que anda desarmando muito com seus zagueiros dentro de casa aí, ó? O Santos tá desarmando bastante, tanto é que o Veríssimo apareceu ali em quarto em número de desarmes. E o Fortaleza, dos times que vai jogar fora, é um dos que mais cede desarmes aí para zagueiros adversários. De repente, o Veríssimo aí, né? Até o Luan Pérez, que é meio maluco, pode dar certo aqui para esse jogo, tá? Pode dar certo. Zagueiros do Palmeiras também vejo como boa possibilidade também, pelo cruzamento de scouts aqui, me chama a atenção, assim como zagueiros também. Aliás, ó, se fosse para falar assim, ó, em termos de desarme,
Esses 4 confrontos aqui, ó, jogando em casa aqui, ó. Até o Fluminense que sofre gol praticamente todo jogo, ó. Vasco, Palmeiras e Santos vejo como boas opções zagueiros, tá? Para desarmes. Aqui Atlético Paranaense e Ceará já é complicado, por quê? Porque o Bahia e o Goiás não cedem muita coisa, e aqui o Atlético Goianiense conquista pouco, apesar do Botafogo ceder bastante, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme aí? O Atlético Goianiense. E apesar do Botafogo não conquistar muitos desarmes com seus zagueiros aqui, de repente os zagueiros do Botafogo pode ser uma boa, tá? Eles vêm numa crescente, Bevenuto, o Canu, vem fazendo boas pontuações com uma certa regularidade. Quem é que mais desarma jogando com seus zagueiros fora de casa? O Grêmio, então tem que ficar de olho, tá? Zagueiros do Grêmio pode ser uma boa, apesar do Galo ser ofensivo aí, que é altamente ofensivo, pode dar certo sim, principalmente em termos de desarmes, porque você tem que contar agora com desarmes, com gols, alguma coisa que um zagueiro possa trazer para você, porque esse jeito tá complicado, não dá para ficar apostando. Aqui o Léo Ortiz eu já indico, tá? Jogando dentro de casa, até na última live eu não indiquei ele, porque ele tem pontuações melhores fora do que dentro, inclusive ele fez gol, né? Olha só, a média dele em casa é 2.08, em casa ele já faz 3.98, fora de casa é 3.98. Percebam que dentro de casa ele oscila, tá? E aqui foi bem porque fez o gol no último jogo. Mas olha fora de casa ele sempre te entrega alguns pontinhos aqui, ó. Mesmo o Bragantino sofrendo gols em todos os jogos. Então, de repente, o Léo Ortiz pode ser uma boa, principalmente se levar em consideração aí as roubadas de bola, tá? Então, para essa rodada assim, ó, eu vejo como boas possibilidades. O Alonso, pela média básica dele, ele é um dos zagueiros com melhor média básica, 1.63. O que é média básica? Não precisa nem de gol, nem de assistência, nem de SG para pontuar bem, tá? Ele tem médias melhores em casa do que fora, 6.42. Ó, vejam as médias do Alonso dentro de casa, mesmo, tá? Sofrendo gols do Galo, tá? Então vejo sim o Alonso como uma boa, tá? É um dos zagueiros com melhor média dentro de casa. O Ortiz é um dos melhores zagueiros com média fora, também vejo como uma boa, tá? Rodrigo Caio aqui eu acho que é um pouquinho complicado aqui o jogo Palmeiras, né, e Flamengo, né? Mas eu tenho que dizer assim, ó, que o Rodrigo Caio tá com médias melhores fora do que dentro de casa, tá? Mas já andou negativando aí, o Flamengo não vem num bom momento, certo? Então é meio complicado, mas em termos de roubar de bola tá muito bem. Aqui o Lucas Veríssimo dá pra dar uma apostada, tá? Tá com médias baixas? Tá, porque toma muito cartão, né? O Santos é uma defesa que vira e volta, manteve SG contra o Botafogo, mas vira e volta sofre gol, é meio complicado, né? E dentro de casa tem umas pontuações razoáveis, negativo aqui contra o Flamengo, quando o Flamengo ganhou de 1-0, né? Mas de repente para roubada de bola dá até para dar uma apostada, tá? No Veríssimo. Tá? Mas para mim os melhores zagueiros para rodada, tá? É o Alonso, certo? O Castan, que eu vou indicar, porque eu já mostrei aqui, ó, pela regularidade do Castan e pelas pontuações dele dentro de casa, certo? Deixa eu ver outro zagueiro que dá pra gente ir. Sabino aqui eu vou chamar atenção para ele, tá? O Sabino tá com uma boa média aqui, por quê? Porque o Sabino cobra pênalti, tá? Muito é por causa dos gols. Aqui, ó, gol contra o Goiás, pontuou 5.1, certo? Fez gol aqui contra o Bragantino, 6.4, né? Ó, 16.2 aqui contra o Sport, fez gol. Mas depois de ontem, naquele pulinho que ele perdeu o pênalti, o Jorginho é um cara sério pra caramba. Eu acho que o Jorginho não vai deixar mais ele bater pênalti não, hein? Fica de olho nisso aí. Mas continua sendo uma boa opção se bater pênalti, tá? Perdeu ontem, mas ele bate bem. Mas dá para levar em consideração, tá? Aqui, ó, os zagueiros do Botafogo vem melhorando muito, tá? Apesar de ter média melhor em casa do que fora, o Canu, percebam o Canu aqui, a regularidade dele aqui, ó, só negativou no clássico. Mas ele vem entregando bons pontos, mesmo o Botafogo sofrendo gols, tá? Vem trazendo pontos, tá? É um dos zagueiros com maior número de desarmes, tá? Agora aqui, ó, tá entre os 10 que mais desarmam, né? De repente pode ser uma boa, tá? Tanto o Bevenuto aqui quanto o Canu. Ah, o Bevenuto também é a mesma coisa aqui, ó. Só negativou naquele clássico. Aliás, o Botafogo todo negativou naquele clássico, né? Mas vem entregando alguns pontinhos, tá? A defesa do Botafogo tem que começar a ficar de olho. Assim como a defesa do Fortaleza também, tá? Mas a defesa do Fortaleza seria melhor dentro de casa. Percebam, aqui em casa, Fortaleza vem muito bem, ó. 4 jogos sem sofrer gols dentro de casa. Fora não, fora já é um pouco mais complicado de calar. Mas fiquem de olho quando o Fortaleza for jogar em casa. Os zagueiros do Fortaleza dá pra dar uma apostadinha, tá? Já não são tão dependentes de SG assim. Então assim, ó, pra essa rodada tá bem complicado, tá? Vou indicar um cara aqui que deve estar todo mundo meio com raiva dele, né? Era um dos mitos do ano passado, né? Do Cartola, é o Cuesta. Mas ainda continua com boas pontuações dentro de casa. Só negativou aqui no 2-2 com o Bahia, tá? Vem mantendo boas pontuações. Por quê? Porque o Inter é uma das melhores defesas da competição, como eu falei, junto com o Grêmio. Vai ter um confronto complicado contra o São Paulo? Vai. Mas historicamente isso aqui é um jogo de poucos gols. De repente pode dar certo, tá? Então pra zagueiro assim, ó, tá bem complicado. Muito. Gustavo Gomes vejo como uma boa, tá? Tem pontuações boas dentro de casa. Percebam que fora de casa o Gustavo Gomes já negativou e vira e volta, faz pontuações baixas, né? Quando o Palmeiras perde SG. Mas dentro de casa tá bem, tá? Mesmo perdendo SG, faz boas pontuações. Inclusive eu queria ir muito com o Castanho e com o Gomes. Seriam as minhas primeiras opções.
tá? Mas como eu não tenho cartoletas, né? Viu como cartoleta faz diferença? Eu vou ter que dar uma aliviada aqui e uma equilibrada. Eu vou com o Alonso, né? Que tá um pouquinho desvalorizado. Vou precisar valorizar. Vejo ele como uma boa opção, já que ele é o zagueiro que mais desarma na competição até então. E vou dar mais uma chance pro Cuesta, tá? Mesmo oscilando dentro de casa ainda vai bem. Acho que o confronto é favorável, tá? O São Paulo não tá tão bem assim. O Inter é líder da competição. Até acredito que o Kudê não vai poder ficar... A gordurinha que o Kudê tinha aí já foi pro espaço. Acho que mesmo tendo jogo da Libertadores semana que vem, ele vai ter que dar uma enxertada no time um pouquinho melhor aí pro final de semana. Já andou poupando bastante, porque perdeu a gordurinha, senão vai ficar complicado pro Inter. O time reserva do Inter não é time para ficar no G4. O time titular sim, o reserva não. Então o Kudê vai ter que botar em jogo aí. Então assim, ó, vou com o Alonso e com o Cuesta? Vou. Mas as minhas primeiras opções, se eu tivesse cartoleta, eu iria com o Castan, tá? E com o Gustavo Gomes. Se eu tivesse cartoletas, certo? Eu como cartoleta, eu já fiz a conta antes de fazer o vídeo, então já não vai dar, tá? Mesma coisa com o Saravia, queria ir muito com o Saravia, mas não vai dar. Por que eu queria ir muito com o Saravia? Por causa da média dele dentro de casa, um grande número de desarmes, né? E a gente vai ver aqui agora, ó. Dos times que vão jogar fora de casa, nessa rodada, né? Quem mais cede roubada de bola para laterais, desarmes, quem é? O Bragantino, tá? De repente aqui, laterais do Vasco pode ser uma boa, apesar que eles não desarmam muito, tá? Pela grande quantidade de desarmes cedida pelo Bragantino, certo? Corinthians não vai valer para essa rodada, o Flamengo cede bastante, me chama muita atenção, assim como o Palmeiras conquista, tá? O Vinha aqui pode ser uma boa. Assim como os laterais do Ceará também, tá? Vem conquistando uma grande quantidade de desarmes jogando dentro de casa, tá? Ó, vou ser sincero pra vocês, como eu falei na rodada passada, nas duas últimas rodadas eu falei isso, que goleiro e zagueiro tá complicado, agora lateral tá sortido, gente, tá? Poderia estar aqui, ó, Calegari, lateral com melhor média básica do Cartola. Pode Fluminense sofrer gols ou não, ele sempre faz mais que 4 pontos, certo? Palmeiras vinha aqui muito bem, um dos melhores com média básica também. Jonathan Gomes, um momento sensacional. Arana, muita boa opção, né? Muito ofensivo, bate escanteio, pode até rolar uma assistência. Laterais do Internacional, principalmente o Saravia, boa opção também, certo? E os laterais do Ceará que vem crescendo de produção, tá? Dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme aí? Atlético Paranaense, tá? Quem quiser dar uma arriscada aí em outro lateral aí do Bahia, também vejo como boa, tá? O Juninho e o Juninho Capixaba e o Nino são laterais feitos para Cartola, tá? Pontuam tanto defensivamente quanto ofensivamente, tá? Pontuam em quase todos os scouts. E quem vem pontuando muito aí com os seus laterais, né, em termos de desarme, que vai jogar fora de casa, São Paulo e Flamengo, tá? Mas eu vou evitar aqui o Flamengo aqui, tá? Indicar, porque vai ser um jogo difícil. O Flamengo não vive um bom momento. Vamos ver como é que vai ser a Libertadores aí. Tá complicada a situação lá, tá? Bragantino também desarma bastante, muito por causa do Aderlan, certo? Inclusive, se a gente vier aqui, ó, Botafogo também em termos de desarmes, tá? Aqui, ó, Botafogo, São Paulo. Pra lateral tá sortido, tá, gente? Vamos botar aqui, ó, laterais, em termos de desarme. Saravia, lateral com maior número de desarmes, tem uma média de 9.55 jogando em casa. Olha as pontuações dele. Só fez 2.6, perdendo o SG contra o Bahia, mas se mantém o SG, que geralmente o Inter dentro de casa mantém, a pontuação dele vai lá em cima. Olha a regularidade, não negativou ainda. É o lateral com maior número de desarmes na competição. Tem 37 desarmes de 8 jogos. Nossa, isso é muita coisa. Felipe Jonathan vive um bom momento. Só que as pontuações do Felipe Jonathan são melhor fora de casa do que dentro de casa. Mas assim como o Saravia, veja a regularidade dele. Por quê? Porque ele é um lateral que traz algo a mais. Ele é um dos laterais com maior número de desarme, é um lateral que já tem assistência na competição, tem gol, se apresenta bem à frente, tá? Então são duas baitas opções para a rodada, independentemente do confronto, e principalmente porque eu vou jogar em casa, tá? Aqui vem o Calegari, vem falando desse menino faz tempo, tem pontuações melhor fora de casa do que dentro, negativou apenas na sexta rodada, mas olhem a regularidade dele. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, média básica, a gente vai perceber que o Calegari é o melhor lateral do Cartola por causa da média básica, tá aqui, ó, depois vem Saravia, depois vem Vinha. Depois o Diogo Barbosa e o Felipe Jonathan. Esses laterais aqui, ó, geralmente te entregam alguma coisa mesmo perdendo o SG, tá? Então eu indico eles para a rodada, né? Quase sempre, né? Principalmente quando tem jogos favoráveis, certo? Vamos deixar em desarme, que é o que tá dando. Depois a gente vê pela média aí, certo? Desarmes. Calegari é uma boa. Moisés tem pontuação. É complicado Moisés aqui, mas pode dar certo, tá? Moisés vem mantendo uma regularidade, negativou só contra o Goiás, vem fazendo pontuações baixas aqui nas últimas rodadas, mas é porque o Inter tem jogado com o time reserva. Se for com o time titular, de repente dá certo. O problema é que de repente o Moisés perdeu até a posição pro Wendel, tá? Não sei ainda, certo? Henrique. Dudu vai jogar em casa, já falei do Dudu aqui, ó. Se for jogar fora de casa, esse lateral do Atlético Goianiense sempre traz alguns bons pontinhos. Mas como jogo em casa não vou indicar ele não, mas estou mostrando, geralmente é bom, né? Fica na cabeça da pessoa. Aqui tá outro lateral que eu vou indicar para rodada, é o Vinha, tá? Apesar, assim como o Calegari, apesar de ter médias melhores
fora de casa do que em casa, tem uma regularidade tremenda, tá? Vai ser um jogo complicado, eu sei, o Flamengo não tá bem, certo? De repente tem tudo aí pro Palmeiras, porque queira ou não queira, o Palmeiras é o único invicto da competição e é uma das melhores defesas do campeonato, tá? Então realmente, de repente pode dar certo. E aqui tem os dois laterais, né, que vem crescendo muito de produtividade, principalmente o Bruno Pacheco, tá? Tem médias melhores fora de casa? Tem. Do que dentro, mas ele tá com uma regularidade tremenda. Inclusive aqui fez menos 5.6 quando foi expulso contra o Santos. Fora isso, ele vem pontuando muito bem, tá? Vem pontuando muito bem. Então realmente é um lateral que eu tô indicando. Samuel Xavier também tá crescendo bastante, certo? E agora vamos botar pela média, que aqui eu vou indicar outros laterais agora aqui, tá? Vitor Luiz tá muito bem, certo? Tá com boas médias, não negativo ainda, tá batendo pênalti no Botafogo. Pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. Ainda mais se a gente levar aqui em consideração aqui, ó. O Atlético Goianiense não cede muita coisa de desarme, mas o Botafogo é o time que mais desarma junto com o Flamengo, né? Com seus laterais jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média aqui, de repente pode clarear um pouco para nós aqui. Realmente o Botafogo é o time que mais vem pontuando, juntamente aí com o Flamengo aí, né? Depois vem o Grêmio, o São Paulo, mas tá entre os times que mais pontuam com laterais jogando fora de casa. E dentro de casa, quem é que tá pontuando muito aí com seus laterais? O Atlético Mineiro. Então vou indicar os outros laterais que eu vejo como boas opções para rodada, tá? Além desses que eu já falei tudo, vejo o Guga como boa opção também. Tem médias melhores em casa, né, do que fora. Tem uma regularidade tremenda. O Galo é muito ofensivo. Os dois laterais do Galo, praticamente o Galo quando joga em casa joga com 3 zagueiros, joga com os laterais como ala. Então tem tudo para dar certo. É um jogo complicado contra o Grêmio, porque o Grêmio tá mal, mas ele é um sistema defensivo bom. Mas de repente aí pode dar certo. Guilherme Arana também tem médias melhores em casa do que fora, como eu mostrei. Tá com uma regularidade tremenda. Negativou agora na última rodada? Negativou. Mas dentro de casa ele pontua e pontua muito bem. E ele é um jogador que pode dar assistência porque anda batendo escanteio, tá? Outro jogador aqui que eu vou indicar, tá? Que não tá no momento bom, mas de repente pode dar certo. Onde é que tá ele aqui? Nosso querido Reinaldo, como eu costumo dizer, tem DNA para cartola. Percebam o Reinaldo como tem um equilíbrio grande aqui, ó. Médias em casa e média fora. Certo? E o Reinaldo aqui, tirando aqui a negativada que deu contra o Fluminense, sempre tem a opção de te entregar bons pontos. Ainda mais leva em consideração que ele é cobrador de pênalti, chega bem à linha de fundo, pode dar assistência, finaliza, né? Só que vai enfrentar o Internacional, líder do campeonato, que dificilmente sofre gols. Então eu deixei ele mais para trás um pouquinho. Então, ao meu ver aqui, para a rodada, as melhores opções realmente é o Saravia, tá? Felipe Jonathan, os laterais do Galo, Calegari e o Vinha, tá? Tem outros bons laterais, como eu falei, tem, de repente até o Juninho Capixaba ou o Nino Paraíba podem ser uma boa, tá? Então de lateral tá bem sortido. Nesse momento, por falta de cartoletas, se eu tivesse cartoletas, eu ia com Saravia, tá? E com Arana, certo? Se eu tivesse cartoleta. Mas como eu não tenho, tem que equilibrar o time, vou com o Calegari e vou com o Vinha. São os dois laterais com melhor média básica nesse momento na competição, tá? Então tô evitando dobrar, porque SG tá complicado. Dobrei o último jogo aí, não fui muito feliz. Mas também escalei jogadores que tinham média básica boa. Tanto é que nenhum deles na defesa negativou. Vamos lá pro nosso meio de campo, né? Vamos tentar correr um pouquinho aí, que tá ficando longo o vídeo. Vamos lá. Pontuações médias conquistadas e cedidas, né? Por meio campistas jogando em casa. O Galo tem um meio campo muito forte. É dos times do campeonato que mais vem conquistando pontos com seus jogadores de meio campo dentro de casa. Tá? Normal. Arma bastante, também chega muito bem à frente, tem meio de campos ofensivos, certo? E apesar do Grêmio não ceder muito, vejo como boa opção. E dos times que vão jogar fora de casa, quem mais cede pontos para meio campistas? O São Paulo. E o Inter tá muito bem, né? Aliás, o meio campo do Inter é muito forte, muito bom dentro de casa. Então aqui, ó, já vou até adiantar, tá? Vamos lá, meio campistas. Vamos lá. Internacional. Se jogarem, não estão entre os prováveis, mas acredite que o Kudê vai botar o time titular, tá? Vamos lá, dúvidas. Se jogarem, melhores opções para mim, ao meu ver, pelo Internacional do meio campo jogando dentro de casa. Galhardo, não tem como deixar de fora, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá com uma média de 12.82 jogando em casa. Percebam as pontuações do Galhardo, né? Não precisa nem comentário, certo? Além de bater pênalti, tá jogando praticamente como um atacante no time internacional. E o outro é o Patrick, tá? O Patrick tá com uma média de 7.06 jogando em casa. Fora o Patrick não vai muito bem, mas jogando dentro de casa o Patrick tá com pontuações muito boas, tá? Isso são questões táticas, né? Ele tem uma liberdade maior de chegar à frente quando o Internacional tá jogando dentro de casa, certo? E o outro aqui que também vou indicar, que tá em dúvida, que deve jogar é o Natan. Indiquei ele, banquei ele na última vez e deu certo. Queira ou não queira, o Natan é o melhor jogador ali do Galo com o Sampaoli. Tava numa fase muito boa antes de se contundir, tá? Tem muito equilíbrio, tem boas médias. É um pouco dependente de gol, claro que é. Mas a rodada é boa, tá? De repente pode dar certo. Apesar do Grêmio ser a melhor defesa da competição. De repente o Natan aí pode dar certo. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora em
desarmes. Deixa eu dar aqui uma olhadinha aqui mais em pontuação média aqui dos times que vão jogar fora de casa. Atlético Goianiense cede bastante, né? Apesar do Botafogo não conquistar muito. Flamengo vem conquistando muito, mas aqui é complicado, né? Quem quiser dar uma arriscadinha no Arrascaeta, quem sabe que brilha em grandes jogos, pode dar certo, né? Nunca dá para descartar um Arrascaeta. Em termos de desarme, Internacional tá desarmando muito. Vejam como o Patrick é boa opção para rodada, tá? Assim como o Ceará, certo? O Ceará ali também são dois meio de campos que eu vou indicar aí para rodada, certo? São os meio de campos do Ceará. Por quê? Vou botar aqui, ó, em termos de desarme. Os meio campos que mais estão desarmando na competição, vamos botar provável. Fernando Sobral, tá? É o meia que mais desarma na competição. Médias muito equilibradas. As médias dele são melhores dentro do que fora de casa. Percebam aqui, ó. As médias do Sobral dentro de casa, né? Um jogador sensacional para Cartola. Tô bem em dúvida entre ele e o Vinícius, tá? Porque o Vinícius é homem-gol, né? Mas o Vinícius ele oscila um pouquinho. Vamos ver aqui em termos de média, né? Atropelar um pouquinho aqui. Vamos lá, média. Onde é que tá? Em termos de média aqui, ó. Vinícius é um dos melhores em termos de média. Tem médias melhores em casa do que fora. Perceba as pontuações de Vinícius dentro de casa, também são muito boas. Não desarma tanto quanto o Sobral, mas chuta muito mais, finaliza bastante, tem a bola parada. Também é uma baita opção, né? Nessa rodada, de repente, dá até para dobrar o Ceará, que o Ceará dentro de casa é muito forte, certo? Vejo também como boa opção o Nenê. Não dá para deixar de fora. O Nenê tá com uma média de 7.02 jogando em casa. Olha só as médias do Nenê. Fez menos 0.1 aqui no Clássico, mas Clássico é complicado. Nos demais jogos anda pontuando muito bem e até quando não faz assistência nem dá gol, tá? O Nenê antes não pontuava nada, era muito dependente de gol e assistência, agora já tá fazendo alguma coisa. Já dá pra escalar o Nenê com um pouco mais de segurança, né? Aqui, ó, é um jogo difícil, mas eu vou indicar o Alisson, sabe por quê? O Alisson tem médias melhores fora do que dentro de casa, tá? Pode surpreender. Olha as médias do Alisson fora de casa. Dentro de casa são boas? São, mas nem se compara as médias fora, tá? Isso também é papel tático. Assim como o Patrick, que joga melhor dentro de casa, o Alisson joga melhor fora, certo? Vejo como o Arrascaeta, de repente, para dar uma arriscada. O Raul vem muito bem, chegando já no Bragantino. Olha só as médias do Raul, tá desarmando demais. Vai ter um confronto fora de casa contra o Vasco. Inclusive, vamos ver até se o Vasco anda cedendo muito desarme aqui, ó. Os times que vão jogar em casa. O Vasco é o terceiro time que mais cede. Raul também é uma boa opção, tá? Em termos de desarme. Vamos dar uma olhadinha aqui em termos de pontuação média. Eu acho que a gente já viu, né? Vamos ver gols. Acho que é importante aí, gols. Ó, dos times que mais fizeram gols com seus jogadores de meio campo que vão jogar em casa, Internacional por causa do Galhardo, né? E o Fluminense muito por causa do Nenê, certo? E o São Paulo já tomou bastante gol de jogador de meio campo, ó. Aqui também o Galo também fez, apesar do Grêmio não tomar muito gol, o Natan de repente pode ser uma boa, certo? E dos times que vão jogar fora que ainda sofrendo muito gol aí, ó, Fortaleza, só que tá complicado ali os jogadores de meio campo do Santos. Eu sei que o Santos deu uma melhoradinha ontem, mas não dá ainda pra ficar indicando ele, mas é um cara que tem um potencial enorme, né? Bate pênalti, assim como o Marinho bate pênalti, bate falta, enfim, né? Às vezes bate escanteio, de repente pode dar certo, né? E o Palmeiras aqui é a mesma coisa, os jogadores de meio campo do Palmeiras não tem nenhum que se destaque tanto, mas de repente dá para dar uma arriscada aqui nesse confronto contra o Flamengo, que já tomou muito gol de jogador de meio de campo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que tomou muito gol aí de jogador de meio campo? Atlético Goianiense e o Santos. Mas o Fortaleza não tem nenhum jogador de meio de campo ali que a gente possa, né, dar destaque, né, que seja artilheiro, assim como o Botafogo. O Botafogo tinha o Bruno Nazário, mas tá complicado. Ó, o Flamengo já fez bastante. De repente aqui, ó, o Arrascaeta é um jogo difícil, mas de repente o Arrascaeta aqui pode dar certo. Vamos lá em assistência. Ó, quem mais fez assistência foi o Internacional. E quem mais sofreu gols com assistência de origem meio-campista foi São Paulo. Então veja como os meio-campo do Inter para essa rodada são boas sim, tá? São boas opções. Ó, e assistência, o Grêmio é o time que mais fez assistência com o jogador de meio-campo, né? Teve origem em gol e vai jogar fora de casa, muito por causa do Alisson, tá? Então para meio-campo aqui nessa rodada também vejo como boas possibilidades. Alisson é uma boa, Vinícius, Nenê, Arrascaeta, Raul, Sobral é uma boa, certo? O Edson, pela regularidade, se não tivesse tomado o amarelo, teria pontuado mais. Olha a regularidade do Edson só em roubada de bola, porque ele é um dos meios que mais desarma na competição. Se não tivesse tomado amarelo aqui, fazia 4.3. Ou seja, ele é um jogador que te entrega 4, 5 pontinhos só em roubada de bola todo jogo, tá? Como eu costumo falar. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes, né? Que tá dando bastante aí. Tem meio campista que tá se fazendo isso. Como eu falei, o Sobral é uma boa. Dodge caiu bastante, tá? Caiu bastante. Não vou indicar o Dodge não, porque o Dodge caiu bastante. Edson, o Charles vem crescendo, mas não está ainda com uma média tão boa assim. O Edson já acredito que pela regularidade é uma boa. O Bosquilha aqui é interessante, tá? É interessante. O Bosquilha tem médias melhores em casa dentro do que fora, certo? O Bosquilha tem médias realmente melhores dentro de casa, dá para dar uma apostada. Enfim, como eu falei, os meio campo do Internacional, dobrar o Inter nessa rodada no meio não é ruim não, tá? Benítez também vejo como uma boa.
tem médias melhores em casa do que fora, tá? Tem uma regularidade tremenda, só negativou aqui no clássico, mas sempre te entrega bons pontos. Então para meio de campo tá muito bom, tá? Ou você opta pela regularidade ou você pode arriscar em termos de gol, tá? Em termos de gol. Por exemplo, vamos botar aqui meias, gols. Quem mais tem feito gols é o Galhardo, que não tá aqui. Nenê, veja, tá fazendo muito gols, né? Vinícius já tá começando a aparecer na primeira página, já tem 2 assistências e 3 gols. Vejo como boa opção também. Inclusive, se eu tivesse cartoletas aqui, eu ia fazer uma loucura, ia com o meio de campos do Ceará, ia fazer um 4-4-2, ia com o meio de campos do Ceará, o Vinícius e o Sobral pela regularidade e o Vinícius pro gol, tá? E o Internacional ia com o Patrick e com o Galhardo. Patrick pela regularidade e o Galhardo pelos gols, tá? Mas como eu não tenho cartolete, tem que dar uma equilibrada. O que eu vou fazer? Eu vou escalar o Nenê, né? Porque cobra pênalti, enfim, sempre tem uma possibilidade real e dentro de casa tá jogando bem, né? De repente vamos buscar o gol até a live e de repente vamos dar uma mudada, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou botar o filtro, vou botar a dúvida, certo? Vou escalar o Galhardo, porque acredito que o Internacional vai com o time titular, tá? Ou no mínimo vai com um time melhor contra o São Paulo. Não vai dar pra ficar poupando tanto. Já perdeu a gordurinha, já perdeu posições do Campeonato Brasileiro. E vou com o Natan também, porque o Natan com certeza vai ser titular daquele time. O São Paulo não vai deixar ele no banco, tá? Mas tem outras opções boas aqui, como eu falei, mas por enquanto eu vou assim. Pra meio de campo tá bom pra essa rodada, tá? Tá complicado de zagueiro e goleiro. Lateral também tá bem bom. Vamos lá, atacantes, né? Em termos de assistência aí, quem vai jogar em casa que cede muita assistência aí para atacante aí, o Santos cede bastante e o Fortaleza também conquista bastante, tá? De repente um Romarinho aqui pela regularidade pode dar certo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá fazendo mais assistência, gol de origem de assistência? O Santos, certo? Então esse jogo aqui tem tudo para ser um jogo de bastante gols, tá? Bastante gols. Ó, o Vasco da Gama também, o Bragantino também cede bastante gol de assistência de atacante, ó. Veja como o Cano e o Thales Magno também pode ser boas aqui, ó. Vamos já dar uma olhadinha, é gol que é o que interessa. Olha o Bragantino, a quantidade de gol que vem sofrendo de atacante quando joga fora de casa. Veja como o Cano aqui começa a aparecer com boa opção. E por mais que o Fortaleza não ceda muito gol aqui, ó, de atacante, o Marinho sempre vai ser uma boa opção. Enquanto ele tiver como provável, não dá para deixar o Marinho de fora. E aqui o Curitiba também é interessante, tá? O Curitiba vem sofrendo muito gol de atacante. E aqui eu vou botar o Nenê. Por quê? Porque o Nenê praticamente não é um meia. É um meia atacante praticamente, né? Então, ó, o Fluminense também cede bastante gol para atacante adversário, tá? Então aqui o Robson também pode ser uma boa, ó. O Robson já vim falando dele há tempo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora em atacante, né? Em termos de gol. Inclusive o Robson já deve estar aparecendo por aqui, ó. O Robson, ó. Chama atenção para esse menino faz tempo, ó. Que ele tem médias melhores fora de casa do que dentro. Ontem fez o gol de pênalti, porque o Sabino perdeu e ele bateu, né? Mas as médias em casa dele até então não eram tão boas assim. Tem regularidade, dentro da positividade tem. Mas fora de casa era sensacional. Olha as pontuações do Robson fora de casa. Então eu sempre falei assim, ó. Que é um atacante fora de casa para sair dos prováveis. Pena que ele tá um pouquinho valorizado. Mas ele seria o cara certo. Marinho, não tem nem o que falar do Marinho, né? Tem médias sensacionais e dentro de casa muito mais. Olha só, as médias do Marinho fora de série, né? Só resta saber se vai jogar ou não. Marinho é um jogador que não precisa comentar muito. Se eu botar aqui, ó, faltas sofridas, finalização, gol, assistência, o Marinho vai estar em primeiro em quase todos, tá? Vejo o Cano como uma boa também, né? Esse cara tem um poder de síntese, de finalização enorme. Ontem no jogo contra o Curitiba, se não é o Wilson, ele marcava pelo menos um gol. Ele finalizou 2 bolas sensacionais. Então ele precisa de poucas bolas para fazer gol. Tem médias melhores em casa, né, do que fora. E o Bragantino sofre gol todo jogo fora de casa, como a gente viu. Certo? Olha as médias aqui do Cano. Tudo bem que se ele não fizer um gol, vai te entregar poucos pontos. Mas ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Não dá para deixar de fora. Alejandro vem bem, certo? Só que para jogar fora de casa é meio complicado, tá? As médias do Alejandro fora de casa não são tão boas assim, mas é um dos artilheiros. Quem quiser arriscar, dentro de casa não. Dentro de casa o cara é matador mesmo e tá com umas médias sensacionais. O Robson, fora de casa, é bom para escalar, do Curitiba. O Alejandro, dentro de casa, é o cara certo para escalar do Bragantino, tá? O Wellington Paulista, acredito que para essa rodada não. Luciano viveu um bom momento, mas contra o Internacional é complicado. Robson, já falei. Para atacante não tá tão bem aqui. Matheus Babi, tá, tem médias melhores em casa do que fora, mas é um cara que tá bem na competição, tá? Só negativou aqui contra o Curitiba, certo? Vem trazendo alguns pontinhos, né? É um bom atacante, tá? Vem se destacando. Já tem alguns gols na competição, de repente pode valer a pena, tá? Kleber jogando em casa sempre é um bom. Tá com uma média de 4.17 jogando em casa, fora é 3.60. Em casa ele vai bem melhor, só contra o Vasco aqui negativou. Inclusive esse jogo contra o Vasco aqui, quase todo o time do Ceará negativou. Mas dentro de casa te entrega alguns pontinhos, tá? E vira e volta, faz um golzinho aí, pode te entregar alguma coisa. Certo? Pra mim, campo tá melhor do que atacante, tá? Até quem sabe eu tô pensando seriamente em um 4-4-2.
Tô pensando seriamente 4-4-2. Ó, o Pedro aqui já tá provável, tá? Tem médias melhores fora do que em casa, mas muito por causa daquele jogo contra o Bahia. Gosto muito do Pedro, mas jogar contra o Palmeiras, uma das melhores defesas da competição, acho complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui em média aqui. Que tá difícil, ó. Marinho é uma boa. Alejandro fora de casa, mais aposta. Cano já falamos. Luciano aqui tá meio complicado com o Internacional. Thales Magno acho uma boa. Certo? Tem uma regularidade tremenda. Certo? Vejam o Thales Magno aqui, ó. É um dos atacantes com melhor média básica, tá, na competição. Ele não precisa de gol nem de assistência para te entregar aí 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Então, de repente, pode ser uma boa realmente. Pequeno deu aquela loucura toda, né? Para atacante não tá tão bem assim. Até vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui, se vocês me permitem, que eu fiz uma colinha. É, isso mesmo. Eu vou no 4-4-2. Certo? Eu vou no 4-4-2 porque eu vou botar aqui, ó, todos por gols, né? Vamos tentar dar uma mitada nessa próxima rodada, que vai ser uma rodada difícil. Paciência, né? Olha só, esses daqui são os artilheiros da competição, certo? Se a gente começar a descer aqui, já vai aparecer o Franco, tá aqui o Vinícius. Vinícius já tem 2 assistências e 3 gols, certo? É um jogador de maior mobilidade porque joga no meio, certo? E eu queria alguém do Ceará nessa partida, então eu vou fazer o seguinte, vou botar um 4-4-2, tá? Vou escalar o Vinícius aqui no meio, tá? Queria que o Sobral, mais regular, mas o Sobral eu não tenho cartoleta para isso, já fiz os cálculos antes. E aqui na frente eu vou com o Marinho, tá? E com o Cano, que são os artilheiros do campeonato. Então percebam aqui, ó, dos artilheiros do campeonato eu tô indo com o Marinho, com o Cano e com o Galhardo, certo? Tô indo com o artilheiro do Fluminense e tô indo com os caras que são artilheiros nos seus respectivos times. Tô tentando buscar o gol, tá? Tô tentando buscar o gol. Vamos deixar para ver o técnico agora rapidinho, certo? Vamos lá, todos. Vamos lá, técnico. Pontuação média. Quem mais vem conquistando pontos aí de treinador jogando em casa? Atlético Mineiro. Só que vai enfrentar um Grêmio que não cede quase nada jogando fora de casa. Quem vai jogar fora de casa que tá cedendo muito pontos para treinador aí, ó, que me chama a atenção? O Bahia, mas o Atlético Paranaense não conquista quase nada. E o São Paulo cede muito para treinador adversário jogando fora. E o Inter conquista bastante. Até então era o líder da competição. E acredite que agora o Inter vai vir reforçado se não vier com o time titular final de semana, tá? Como eu tô repetindo, a gordurinha acabou, o Cudê não vai bobear. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito? Forte, mas não vai valer esse jogo. Atlético Goianiense. O Botafogo até conquista uma quantidade considerável. Dos times que vão jogar fora, eu poderia até indicar aqui, ó, o Grêmio ou o Flamengo, mas o Flamengo não tá mal, o Grêmio também não, o Flamengo tá mal, o Grêmio também tá mal, né? E além do mais, os times que eles vão enfrentar, que é Atlético Mineiro e Palmeiras, estão lá no topo da tabela, estão muito bem, não cede quase nada. Então sou sincero em dizer, tá? Para essa rodada, vai ser uma rodada complicada, eu acredito mais no Internacional. Jogo difícil contra o São Paulo, jogo difícil, né? Mas como eu tô indo aí com o Galhardo e companhia, vou botar o Cudê, certo? Botar o Cudê. De capitão, eu fiquei muito preocupado com o que aconteceu com o Marinho, tá? Não sei se ele vai jogar, enfim, pode até mudar a estrutura toda aí desse time que eu acabei de fazer, tá? E por enquanto eu vou botar um cara de capitão que não é provável, tá? Mas vou botar porque ele é muito importante pro Internacional, tá num momento sensacional, certo? É um jogo difícil? É um jogo dificílimo, certo? Se o Marinho realmente for jogar, eu vou trocar e vou botar no Marinho, que o Marinho dentro de casa realmente, né, tá bem, tá muito bem também. É o que eu falo todo vídeo aí, ó. Deixar o Marinho e o Galhardo de fora aí é dar um tiro no próprio pé aí, porque os caras realmente estão num momento iluminado, certo? Então assim, ó, custando 143,55 cartoletas, esse aí por enquanto é o nosso time, tá? Principal do canal para a 12ª rodada. Muita coisa vai acontecer, tem jogos de Libertadores agora, Copa do Brasil, depois vai ter semana que vem mais jogos de Libertadores ainda, tá? Então muitos times ainda vão poupar, mas tem outros times já que não vão ter tantos compromissos, né? Que não vão ter mais pela Copa do Brasil, como Ceará, como Vasco da Gama, Fluminense, por isso que eu tentei botar mais jogadores desses times. E claro, o Galo ali que não tá com compromisso nenhum nessas duas competições, certo? No mais aí a gente vai ver direitinho até a live, né? Live inclusive que eu vou pedir para vocês, né? Para vocês botarem aí nos comentários. Vou botar uma pesquisazinha depois. Se vocês preferem a live sexta-feira de noite às 9 horas da noite, né? Ou sábado a 1h da tarde, como a gente sempre faz, tá? A opinião de vocês é muito importante para mim. Pessoal, feito então, time do canal escalado, vimos bastante estatísticas, né? Na sequência aí vou fazer o time de bons e baratos e valorização, que eu sei que essas rodadas difíceis aí o pessoal anda perdendo cartoleta, certo? No mais, um grande beijo no coração, até o próximo vídeo. Quem for inscrito, deixa aquele like, né? Eu sempre peço, isso é muito importante, é isso que ajuda o canal a crescer. E quem não for inscrito, eu convido a se inscrever, quem conheceu pela primeira vez o canal. Inclusive, pessoal, quem for inscrito, ative o sininho das notificações, porque muita gente é inscrito no canal e diz que não está recebendo os vídeos.
ativa o sininho de notificação, você não vai perder mais nenhum vídeo, tá certo? Vamos que vamos, até o próximo vídeo. Beijo de coração, fui!